Shalom Adonai, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Você está no canal Semente Viva, onde o canal Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra e os frutos dessa semente quem colhe é você para a sua edificação. Graças a Deus, voltamos aqui com o espaço que é um espaço muito precioso, que é a hora da semeadura. Eu já estava com saudade desse espaço, só que eu dependo um pouco de pessoas para me ajudar aqui a entrar neste canal, porque tem que preparar algumas coisas aqui. Mas, amém, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é tremendo, o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor é aquele que faz tudo aquilo que o homem não consegue fazer. Eu quero orar antes com você, porque hoje está sendo um dia em que Deus está permitindo que eu entrasse aqui neste canal, no espaço, a hora da semeadura, para trazer um testemunho para você, mais um testemunho que Deus realizou na minha vida. Não só na minha vida, como na minha família também, Deus tem realizado coisas, mas hoje é um dia especial, no qual eu preciso, eu necessito. Jesus é quem disse: vai e conta, vai e dize-o, sabe? Então hoje Ele está me dando a oportunidade de trazer um testemunho, o que Deus fez na minha vida. Eu quero orar antes de tudo orar, acima de tudo, o amor e a obediência. Pai Santo, Pai amado, Deus querido, Paizinho bondoso, misericordioso e amoroso, aqui eu estou, meu Pai, mais uma vez neste canal, apresentando a minha família nas Tuas mãos, essa pessoa que está comigo nas Tuas mãos. Sim, meu Pai, nós nos apresentamos diante de Ti nesta hora, na certeza, na grandeza de que o Senhor está sempre conosco. Somos gratos por todos os feitos que o Senhor tem realizado em nós. Somos gratos por tudo que Jesus Cristo, o tempo em que Ele esteve aqui, fez por nós, transmitindo paz, trazendo alegria, transmitindo amor e, por muito, nos encorajando a ter fé. A fé, meu Pai, é algo que brota dentro de nós. Então hoje, pela fé, eu declaro presença, poder, propósitos realizados na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema de hoje é uma fé inabalável. Uma fé inabalável é o tema de hoje. E dentro desse tema, eu vou aqui trazer um testemunho para você. Que esse testemunho venha fortalecer você. Que esse testemunho venha encorajar você. Que esse testemunho possa fortalecer a fé que já existe dentro de você, pois essa fé, ela nunca morreu dentro de mim. O Senhor tem colocado no meu espírito a certeza
de que a fé é a única fonte de força, de poder, junto à oração, para mover o sobrenatural. Aconteceu sobrenatural na minha vida, e eu quero tentar ser breve com o meu testemunho. Mas antes, eu gostaria que você meditasse comigo em alguns textos. Existem vários textos na Bíblia que no qual está voltado para o que eu tenho a trazer, mas eu quero deixar aqui pedindo para que você medite comigo em Romanos capítulo 12, o versículo 12. O apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem ali, uma palavra de encorajamento em cima desse versículo. E são 3 pontos que o apóstolo Paulo destaca nesse versículo 12, que no qual esses 3 pontos, esses 3 princípios, essas 3 clarezas é que tem me encorajado, e eu creio que também está encorajando você, pois ali no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. São 3 pontos, são 3 princípios, 3 palavras de encorajamento em que o apóstolo Paulo declara para aquele que está buscando em viver, em ter uma fé inabalável, pois a fé inabalável, ela está firmada nesses 3 pilares. O que é uma fé inabalável? É uma fé que no qual não oscila, é uma fé que no qual você que está com ela aí dentro de você, não deixa ser abalada, embora ela é abalada, mas você não pode deixar, e nem eu, que essa fé venha a ser atingida. Eu digo aqui nas orações, neste mesmo canal, eu tenho dito muito nos últimos dias aqui nesse canal, no espaço da oração, que existem dardos, existem setas, que são palavras contrárias, palavras de enfraquecimento, palavras negativas, palavras que no qual muitas das vezes entra na mente da gente, e às vezes nós trazemos essas palavras para dentro do nosso coração, aonde habita a fé, e a nossa fé, que outrora deveria ser uma fé inabalável, passa a ser uma fé contaminada de fraquezas, de palavras negativas. Mas hoje não, hoje não. Hoje é o dia em que Deus está mudando o quadro de fé na sua vida, como Ele tem mudado o quadro de fé na minha vida, mediante o que Ele tem feito na minha perseverança, na minha insistência em não deixar os dardos afetar a minha mente. E com tudo isso aconteceu e tem acontecido milagres do Senhor em mim. Pode ser que para você ainda não chegou aquilo que você tem buscado, mediante a fé que você tem depositado em Deus, mas Deus é aquele que realiza, pois Ele promete fazer com que todas as coisas impossíveis passam a se tornar possíveis. Aqui também, discorrendo a palavra, um outro texto, um outro versículo, uma referência que me marca muito, que eu gosto muito, que me fortalece e tem me fortalecido todos os dias, é Mateus 21, no versículo 23, 22. Jesus, ele vai declarar uma frase ali
trazendo uma palavra também de encorajamento para aquele que olha para o nada e diz assim: ah, não tem mais jeito, nada vai acontecer. Sabe o que Jesus vai dizer ali no versículo 22? Sabe o que ele vai dizer? Se pedirdes alguma coisa em oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Jesus, depois que ele passa por uma figueira e amaldiçoa, na volta, ele declara essa mensagem. E é uma palavra de encorajamento para mim e para você. Eu tenho sido encorajado com estas mensagens. Em outro texto, a palavra vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Pela fé, o mundo foi descoberto, aonde Deus diz: haja luz e houve luz. Mas também um versículo chave, bom para que nós venhamos refletir e ficarmos atentos aos ataques que faz com que a nossa fé se enfraqueça, é onde aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. E esses dardos são lançados, infelizmente, por pessoas que pensam o contrário de você, que não querem o teu bem, que não desejam que você receba uma cura, sabe? Aleluia. Eu já discorri aqui alguns textos para encorajar você, mas você precisa prestar atenção que a fé que está dentro de você, ela precisa ser ativada. O que é uma fé ativada? Isso não quer dizer que a fé que está dentro de você está morta, apagada, mas pode ser que ela esteja abafada, porque a fé por si só, ela já é poderosa, mas ela precisa ser ativada, ela precisa ser tocada, para que ela possa mover o sobrenatural na sua vida. Eu digo assim porque comigo aconteceu isso, comigo tem acontecido isso, e a fé faz com que nós venhamos ter paciência, a fé faz com que nós venhamos ter esperança, como o apóstolo Paulo disse aqui, no versículo 12 de Romanos 12, perseverar é insistir, perseverar é implorar, perseverar é não desanimar. E dentro desse tema que eu já coloquei aqui, uma fé inabalável, segue-se também, que no qual eu posso dizer que eu preciso acreditar sem duvidar. Uma fé inabalável é uma fé que você acredita e não duvida. E muitos, assim bem eu posso dizer, hoje em dia, duvidam do que Deus pode fazer, mas Deus fez na minha vida. Olha, eu estou aqui falando tanto da Bíblia, da palavra, porque a palavra ela é a única fonte de vida que pode e vai fortalecer você. Ela tem me fortalecido no meu dia a dia. Senhor meu Deus, de início essa pessoa já entendeu, e eu também. Nós entendemos que a tua palavra é poderosa. Nós entendemos que o poder está contido nela, e é através dela que a nossa fé
é impulsionada, é através da sua palavra que a nossa fé não é abalada. É através da sua palavra que nós cremos sem duvidar. Obrigado, meu Pai, por sua palavra nos ensinar que a nossa fé precisa ser uma fé inabalável. Inabalável. Obrigado, em nome de Jesus. Mais uma vez quero dizer para você, meu nome é Ellison Martins. Para quem acompanha o nosso canal, eu falo nosso porque ele é seu também. Para quem acompanha o nosso canal, eu deixei aqui no canal o meu testemunho, no qual eu não vou declarar ele aqui. Ele já está registrado aqui no canal. Deus me trouxe de volta à vida. Está aqui. É só você digitar ali, quando você abrir o canal, Deus me trouxe de volta à vida. Ali está o meu testemunho. Ele ficou um pouco extenso, dividido em duas partes. Está eu e minha esposa, porque foi a pessoa que mais fez parte na minha vida enquanto eu estava no hospital. As minhas filhas também, mas é o que a pessoa que presenciou minuciosamente cada passo da minha trajetória, desde a ida para o hospital, a estadia lá, o tempo em que eu fiquei lá, a minha vinda para casa, isso tudo foi ela que acompanhou. Então eu não posso deixar de lembrar dela aqui, nesse testemunho. Pois bem, lá Deus realizou um milagre. Há 2 anos e meio atrás, Deus realizou um milagre. Me tirou da morte para a vida de uma doença que, provada pela medicina, normalmente a pessoa não sobrevive. Meningite pneumocócica. É uma meningite seguida de uma pneumonia chamada severa. Olha que nome terrível. Severa. E parte do meu corpo físico foi completamente tomado por essa doença. E resumindo, 50 dias no hospital, 23 no CTI e 27 na enfermaria. Voltei para casa com algumas complicações. Antes de sair do hospital, minha perna não funcionava direito. Parte dos meus órgãos urológicos não funcionavam direito. Mas eu vim para casa. De lá para cá, eu fui fazendo um acompanhamento médico a cada 2 meses. A minha esposa me lembra, não é 3 meses, é 2 meses. Agora eu lembrei, como se ela estivesse aqui do meu lado, me dando um cutucão. A cada 2 meses, eu tinha que voltar para acompanhamento médico. Quando eu recebi alta médica, que eu vim para casa, eu já vim entrando para dentro de casa, tendo que sair 2 meses depois. Nos 2 primeiros meses que eu saí e voltei para o hospital, antes a doutora me examinou, disse que eu estava bem, mas que era para eu continuar me alimentando, fazendo exercícios e algumas regras que ela determinou. Voltei para casa
Só que ela me pediu para que eu retornasse 2 meses depois, mas ela pediu um exame de sangue e um exame de urina. Fiz o exame, na segunda vez voltei com os exames, e os exames estavam com algumas complicações, potássio um pouco baixo, ali, precisando de algumas vitaminas e tal, não era tão grave assim. Mas chegou numa área do exame ali, que ela detectou uma colônia de bactérias. Colônia de bactérias foram detectadas, encontradas nos rins. E isso trouxe uma certa preocupação para ela. Como eu sou leigo, não conheço nada de medicina, tudo bem, mas a minha esposa viu o semblante dela e ela queria que eu internasse, queria que eu voltasse para o hospital. Aí eu fiquei sem entender. E aí eu falei para ela, aí ela falou que essas bactérias, segundo o resultado do exame, essas bactérias, ela não poderia ser combatidas por antibióticos. Vou ser mais claro, nenhum tipo de antibiótico combateria aquelas bactérias, nenhum tipo de antibiótico, nenhum. E eu me lembro, não sei se eu me lembro, se eu perguntei para ela, ela disse: nenhum tipo de antibiótico combate essas bactérias. Você vai ter que internar novamente. Aí na hora minha mente trabalhou ao ponto de perguntar assim para ela: doutora, por que a senhora está pedindo para que eu que eu me interne novamente, se a senhora mesmo está dizendo que não existe nenhum tipo de antibiótico que combate essas bactérias? Pois bem, ela pediu que eu retornasse para casa e que fosse pesquisar um pouco mais sobre o assunto e me daria a resposta. Mais 2 meses, mais um exame, voltando nessa doutora, ela disse que era para que eu pudesse ficar em observação. Que tipo de observação? Os sintomas da manifestação dela seria dor forte de cabeça, dores nas pernas e dor na barriga. Se eu tivesse com algum desses sintomas, era para que eu fosse para o hospital urgentemente. De 2023, lá por volta do mês de junho, julho, agosto, setembro, lá por volta do mês de setembro até o mês de janeiro de 2026, eu não tive nenhuma dessas sinalizações no meu corpo físico, nem dor na perna, nem dor na barriga e nem dor na cabeça. Porém, essa parte eu posso resumir: de 2023, a cada 2 meses, até fevereiro de 2026, se passaram 2 anos e meio. 2 anos e meio, as bactérias ali, colonizadas, estáticas. Mas, creio eu, penso eu, elas estavam dormindo, esperando o momento de acordar. Confesso para você que nesse interim eu fiquei preocupado. Às vezes, noites sem dormir. Não só eu, como a minha esposa também. Ela não me falava nada, como eu ainda tenho um pouco de dificuldade visual, eu não conseguia ler o semblante dela.
mas pela fala, às vezes, ela se sentia um pouco preocupada. A mesma preocupação que eu tinha. E se essas bactérias acordar, o que vai acontecer comigo? Não pude tomar remédio nenhum, só fazendo acompanhamento e as bactérias ali. 2023, 2024, no final de 2023, 2024, 2025, 2026 inicial. As bactérias ali. Alimentação normal, tudo normal, não sentia nada. E eu comecei a pedir orações. Aí vai entrar na oração coletiva, misturada com a fé. Comecei a pedir orações para amigos, pessoas, e foram orando por mim, eu orando, crendo. Eu digo aqui, pode ser que você não crê, eu respeito, eu fazendo correntes de oração, é o que eu creio, que é a oração coletiva. Eu acredito no ato profético, eu comecei a praticar o ato profético, e eu acredito no propósito, comecei a fazer propósito. Não vou falar nenhum tipo deles aqui, porque pode ser que alguém não acredite. Aí aqui eu vou falar coisas, pode escandalizar alguém, mas eu respeito quem não acredita. Mas eu e a minha casa, graças a Deus que a minha casa também acredita. E foram se passando o tempo, e o Ellison orando fervorosamente, fazendo os atos proféticos, cumprindo certos propósitos, e nada, todos os resultados, todos os meses, ali estava o mesmo resultado. Ellison, e agora? Eu vou deixar de ter fé? Não, foi aonde que Deus começou a trabalhar a minha fé. Por isso que hoje eu estou dizendo aqui, não deixa ninguém, não aceita, pode até lançarem palavras negativas contra alguma enfermidade que há no seu corpo físico, não aceita, repreenda na hora, repreenda na mente. Se possível for, dependendo da pessoa, você olha dentro dos olhos dela e declara: eu repreendo essa palavra sua na minha vida em nome de Jesus. Eu comecei a repreender, porque infelizmente, às vezes até por ignorância, por falta de entendimento teológico, bíblico, espiritual, a pessoa lançava um dardo: você não vai voltar a enxergar, você não vai voltar a andar, essa dor não vai parar. Não aceita, porque são palavras que não saiu da boca de Jesus, nunca saiu palavra da boca de Jesus. A Bíblia conta a história de uma mulher adúltera, mas quando você lê a conversa de Jesus com aquela mulher, da boca de Jesus não sai nenhuma palavra dizendo que aquela mulher era adúltera. Tipo, você é uma adúltera, se você não se converter, você não ouviu, você não ouve Jesus falar isso. As palavras de Jesus são palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras de amor, palavras de alegria, palavras que vai levantar você e não derrubar você. E muitas das vezes nós somos rodeados de pessoas. O apóstolo Paulo fala que nós somos rodeados de uma tão nuvem de tempestades. Essas nuvens são palavras positivas, nuvens negativas, nuvens positivas,
e eu e você precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes vem aquela pessoa e diz para você: você não vai ser curado não, ó, não tem mais jeito não. Mais uma vez eu declaro: repreenda, repreenda. Foi isso que eu pude aprender para que a minha fé se tornasse uma fé inabalável, que eu pudesse acreditar sem duvidar. Quero continuar com o meu testemunho. Já estou terminando. Pois bem, 2023, 2024, 2025, janeiro, fevereiro de 2026. A cada 2 meses, fazendo o exame periódico, urina e sangue e urina, estava lá, as colônias, a colônia de bactéria, estava lá. Chegou a um ponto que a doutora disse assim para mim: seu Morelison, você está casando com as bactérias. Isso mesmo, né? Foi a palavra que ela declarou. Você está casando com as bactérias. Olha que palavra. Só que na minha mente eu não aceitava aquela palavra lançada. Eu ia para casa orando, falando com Deus: Senhor, eu não estou com elas, o Senhor já atirou. Sempre que eu ia, eu saía daquele consultório com essa palavra: o Senhor já fez, o Senhor é o sobrenatural em mim. Enquanto eu viver, a minha fé não vai morrer. Essa canção com essa frase está aqui no canal. Enquanto eu viver, minha fé não vai morrer. Não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. A minha fé é de Abraão, que foi o exemplo de fé para mim. Não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Enquanto eu viver, minha fé não vai morrer. Enquanto eu viver, minha fé não vai morrer. Sabe quando o café de Abraão acabou? Foi quando ele morreu. Abraão, enquanto ele esteve em vida, ele não negou a fé dele. A fé de Abraão foi uma fé inabalável, tanto que a Bíblia intitula Abraão como o pai da fé. É assim que você e eu precisamos crer, sem duvidar, acreditar sem duvidar, porque a minha fé, a sua fé, é uma fé inabalável. Você pode declarar aqui nos comentários: a minha fé é uma fé inabalável. Eu creio sem dúvida. Eu creio sem dúvida. Pois bem, agora em 2026, dando prosseguimento no exame periódico, eu teria que voltar novamente, porque era a regra, era a norma médica, eu voltar a cada 2 meses. Eu volto em janeiro, a bactéria estava lá. Ou melhor, eu volto em novembro de 2025, a bactéria estava lá. Novembro, dezembro, janeiro. Volto em fevereiro, a bactéria estava lá. Fevereiro de 2026. E eu teria que voltar. Fiz outra bateria de exame. Essa última bateria que eu fiz, eu não tinha recurso financeiro para fazer, pois todas as baterias de exames que
que eu vinha fazendo, desde quando eu saí do hospital em 2023 até 2026, era pelo particular. Eu fazia exames pela clínica particular. E quando eu fui fazer agora os últimos exames, eu estava sem recurso financeiro. E aí a minha esposa, olhando para mim, disse assim: vamos fazer pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E aí nós fizemos, mas sem abalar minha fé. Pegamos o resultado, a minha esposa pegou, ela não sabe ler direito, né? Ali eu também não sei ler, eu sei um pouco, mas dificuldade na minha visão, eu não consigo ler. Ela leu assim, mas a parte que mais ela tinha importância de ler, que ela conseguiu ler, foi essa parte onde mostra o número de bactérias. E sabe o que estava escrito nessa parte? Bactérias negativadas. Vou repetir o que estava escrito nessa parte: bactérias negativadas. Aleluia! Glória a Deus! Levamos o exame para ela. Ela olhou o exame e disse: ó, as suas bactérias foram negativadas. E aí eu perguntei para a doutora: o que é negativada? Ela: as suas bactérias sumiram. Aí eu falei assim para ela: glória a Deus, glória a Deus, aleluia, eu sabia que eu tenho Deus. E aí ela não se contentou. Sabe o que ela disse para mim? Faça outro, mas faz pelo particular. Ou seja, ela não acreditou, mas eu saí dali com meus pés ardendo em fogo, o meu coração queimando, sabe? A minha alma pulando de alegria, na certeza que de fato Deus existe e Ele move o sobrenatural sobre a vida daquele que tem uma fé inabalável. Alegrai-vos na esperança. Esse alegrai-vos na esperança aqui, agora que eu pude entender o porquê que o apóstolo Paulo fala alegrai-vos na esperança, porque esperar dói. Esperar traz desânimo. Esperar traz incerteza. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos, seja alegre, continue alegre enquanto o milagre não acontece. Foi isso que eu aprendi nessa trajetória e tenho aprendido. Deus está mandando dizer para você: alegrai-vos na esperança. Fica esperando, mas não fica chorando. Até mesmo que por mais que você chore, nós não temos saída. Sabe o que vai dizer? Que amanhã vem a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não sobra nada, nem para mim, nem para você. Foi isso que eu vim aprendendo. E cada vez mais a minha fé foi se tornando abalável. Levei os exames para ela. E ela disse isso que eu acabei de dizer aqui. E ela pediu outro, fizemos outro pelo particular. Fomos abençoados. Eu fui abençoado. E aí eu fui fazer de novo do jeitinho que ela pediu. Levamos novamente. Antes, a minha esposa até aprendeu a ler exame, de tão alegre que ela ficou. Agora eu vou aprender a ler qualquer tipo de exame agora. Aí ela foi buscar o resultado
E ela leu, para finalizar e concluir o meu testemunho. Não existe nenhum tipo de bactéria existente. Esse foi até mais claro. Não existe nenhum tipo de bactéria existente. Olha a palavra, existente. Impossível. Tudo o que pode parecer impossível para os homens, para Deus, tudo é possível ao que crer. Aconteceu comigo por 2 vezes, quando Ele me tirou da morte, e agora. Tem mais um testemunho para contar. Antes desse eu já contei, mas eu vou lembrar você. E aí levei para a doutora e ela disse: de fato, senhor Ellison. Ela usou essa expressão que ela não usou da primeira vez. Senhor Ellison, de fato, o Senhor venceu as bactérias. Senhor Ellison, o Senhor é um vencedor. O Senhor venceu as bactérias. E aí eu falei para ela, não alto, mas num tom bem forte. Eu falei para a senhora, eu falei que eu tenho um Deus que faz milagres. Não foi eu que venci as bactérias, foi Ele que venceu por mim. Eu falei assim para ela, e ela ficou sem entender, não respondeu nada. O que você aprende com esse testemunho? Como você enxerga esse testemunho? Deus não existe? Deus é um acaso? Deus é um ser inanimado, como muitos dizem por aí? Jesus Cristo não é o Filho de Deus? Por que os milagres acontecem? Por que Jesus Cristo é aquele que tem todo o poder para curar enfermidades? Não só na alma, não só no físico, mas na alma. Sabe? Eu fico feliz. E essa felicidade que há em mim está ardendo ao ponto de encorajar você. Eu tenho dito aqui no canal, pensam o que quiserem pensar de mim, falam o que quiserem falar de mim, eu não me importo. Sabe por quê? Falaram poucas e boas de Jesus, inventaram poucas e boas de Jesus. Jesus não desonrou o Pai que estava nele, ao ponto de Jesus dizer: as coisas que eu digo, não sou eu quem faço, mas sim o Pai que está em mim é quem faz todas as coisas. Ninguém vai me parar. Sabe por quê? Eu ainda estou respirando, eu ainda estou andando, estou falando. É o meu testemunho para você. Levanta-te do lugar onde você está. Não aceita ninguém lançar palavras negativas contra você, contra a sua saúde, contra os órgãos que compõem o seu corpo físico, contra os membros que compõem o seu corpo físico. Não aceita, não receba nenhum tipo de palavra, por mais que alguém diga que não tem mais jeito. Você é uma fonte que é onde habita o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E essa trindade, que de 3 são um, implantou dentro de você um fenômeno chamado fé.
Somente fé é que pode fazer o impossível. A fé, o poder único que ela tem é de fazer tudo aquilo que os homens não conseguem fazer. É ela que ativa o sobrenatural de Deus, é ela que vai de encontro ao trono de Deus, é ela que vai de encontro a Deus, mediante a sua e a minha oração. Pois quando Jesus disse: se pedirdes alguma coisa, crendo em oração, recebereis e tê-lo-eis. A oração de um justo pode, em muitos, em seus efeitos, mas se o justo tiver firmado numa fé inabalável. Eu ainda quero discorrer um pouco o que eu aprendi no meu testemunho. É o tempo. O tempo se torna, às vezes, um vilão para entristecer você, para magoar você, para desencorajar você. Mas não se importa com o tempo, porque até o tempo é controlado por Deus. Eu já disse aqui nesse canal, tem mensagens, tem orações falando sobre o tempo Kairos, o tempo Cronos, o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo Kairos, o tempo Cronos é o meu tempo e o seu tempo. E às vezes, o que traz tristeza, angústia, sofrimento no nosso espírito, na nossa alma, é não sabermos esperar. E quando nós não esperamos, nós estamos calçados, firmados no nosso tempo, esquecendo que o tempo de Deus é o tempo único e perfeito. 2 anos e meio eu carregando uma colônia de bactérias nos rins. Agora eu vou falar para você a quantidade de bactérias que estava alojada, colonizada, era o termo médico, nos meus rins, sem nenhum tipo de antibiótico para removê-las. 100.000, vou repetir, 100.000, mais uma vez para você não ficar assustado, 100.000 bactérias estavam colonizadas dentro dos meus rins, e o Senhor tirou uma por uma. O tempo, eu vou pegar 4 exemplos bíblicos de tempo, ou 3. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Não vou ler, embora eu não tenha condições de ler, mas você vai entender a história. Havia uma mulher há 12 anos com fluxos de sangue. Diz a história que os médicos disseram para ela que ela não tinha mais jeito, e está escrito que ela gastou todo o seu salário atrás de uma cura. 12 anos. Em um instante, eu aprendo muito com essa história. Jesus curou aquela mulher. Mas havia dentro dela uma fé. E a fé dela era uma fé inabalável. Ela cria, sem duvidar. Crer sem duvidar, fé inabalável, é uma força que te impulsiona de ir a Deus, de ir a alguém que pode fazer algo por você. O que levou aquela mulher até os pés de Jesus foi uma fé inabalável, foi o acreditar sem duvidar. Ela se enfiou no meio daquela multidão, eu imagino, uma montoeira de gente, até chegar aos pés de Jesus. Há 12 anos,
João capítulo 5, havia um homem num tanque chamado Betesda, esperando uma cura. Quando o anjo tocasse na água, a água se movimentava e vinha o primeiro, caía naquela água. O primeiro que caísse, a água parava e o anjo ia embora, só da próxima vez. E aquele homem na beira daquele tanque esperando, e nunca que alguém lançava ele na água, diz ele. Mas sabe quanto tempo ele estava numa cama? 38 anos. Resumindo a história, Jesus passando por ali, viu aquele homem, perguntou o que ele queria, e ele contou a história de Jesus. No mesmo instante Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. 38 anos. Lucas capítulo 13, havia uma mulher encurvada há 18 anos, olhando para o chão. Num instante, Jesus se depara com aquela mulher, e Jesus diz para ela: levanta. E aquela mulher voltou ao seu estado normal. 13 anos, 18 anos. No templo chamado Formosa, havia um homem coxo, ou seja, paralítico, na porta daquele templo pedindo esmola. Passando Pedro e um outro discípulo, Tiago, não me lembro, olhou para aquele homem paralítico e disse para aquele paralítico: é João. João e Pedro me ajudaram aqui. Pedro e João olhando para aquele homem pedindo esmola: não tenho prata e nem ouro, disse um deles, mas tudo o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Sabe quanto tempo aquele coxo paralítico estava ali pedindo esmola? Só 40 anos. Diz a Bíblia que quase que de nascença. Só 40 anos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque pode ser que a tua enfermidade já tenha algum tempo e você já desistiu, porque recebeu dardos na sua mente para você parar de orar, para você parar de jejuar, para você parar de ler a Bíblia, parar de pedir oração. Mais uma vez eu vou repetir aqui: está repreendido. Está repreendido. Não pare, não desanime. Lázaro morto há 4 dias, João 11. Lázaro não tinha morrido, só estava doente. Marta pediu que alguns amigos fossem até Jesus avisar que Lázaro estava doente. Jesus, sabendo da notícia, entre aspas, de propósito, Jesus não foi de imediato, ele foi para outra missão, chegando a Lázaro 4 dias depois, ou seja, mais 2 dias. E aí Marta indaga para Jesus: mestre, você demorou, na minha conjectura, você demorou. Se o Senhor tivesse chegado aqui, Lázaro não havia morrido. Jesus disse: calma-te, mulher, tudo é para se cumprir. Aquele que está morto, ainda que esteja morto, viverá. Tirai a pedra. Lázaro, venha para fora. 4 dias depois, Lázaro saiu. Entenda uma coisa, aqui eu termino meu testemunho. Não importa o tempo, não importa a hora, o que mais importa para você é que você tenha uma fé inabalável, acreditar sem duvidar. Acreditar sem duvidar é aquela pessoa que no qual
anda sobre as águas e não afunda. Pedro creu. Pedro sabia quem era Jesus, sabia quem era o Mestre. Pedro sabia que a partir do momento que ele saísse do barco e pisasse sobre as águas, ele iria chegar até Jesus. Ele creu, mas no meio do caminho, Pedro duvidou. E você sabe o que é que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. Mas tem um pontinho nesse texto que me chama a atenção. Quando Pedro começou a afundar, diz a palavra que Jesus estendeu-lhe as mãos e segurou nas mãos de Pedro. E Pedro não se afundou. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a fé de Pedro ainda continuou, tanto que ele seguiu Jesus até o final de sua vida, e foi o que mais ganhou almas para Jesus. Então a fé de Pedro se tornou uma fé inabalável. Sabe por quê? Porque diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, creio eu, não lembro. Isso, Paulo foi decapitado. Mas Pedro não negou a fé. Ali mostra que a fé de Pedro foi uma fé inabalável. Mas lá, no rio, no mar, Pedro duvidou. Pode ser que você esteja duvidando, mas ainda é tempo. Estenda as suas mãos assim como eu estou estendendo. Sinta-se como Jesus estivesse pegando nas suas mãos. Agora, ouça como se Jesus estivesse dizendo assim para você: tenha fé, tenha fé, você jamais vai se afundar. Que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Não temas, eu sou contigo. Eu sou Jesus, aquele que está com você em todos os momentos. Jesus está estendendo as mãos para você agora, para que a sua fé venha a ser abalada, não venha a ser, para que a sua fé venha a ser uma fé inabalável. Perdão. A sua fé a partir de hoje é uma fé inabalável. Amém? Eu dou glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por essa mensagem, por esse testemunho. Eu tenho a certeza de que o Senhor não desistiu. O Senhor não desanima. Eu tenho a certeza que o Senhor se fez presente em nós através do seu Filho Jesus, que tanto tempo passou aqui nessa terra, libertando, salvando e curando. E é esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, está, Pai Santo, à sua destra. E agora esse Jesus habita dentro de nós, junto com a nossa fé, que está sendo fortalecida e que jamais será abalada. Acreditar sem duvidar. Acreditar sem duvidar deve ser a nossa bússola, a nossa direção, para que o sobrenatural do Senhor, meu Pai, venha a ser realizado, não no tempo cronos, que é o nosso tempo, mas no tempo Kairos, que é o seu tempo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Creio que
você está feliz e encorajado. Amém? Eu ia trazer uma canção aqui, mas eu creio que o tempo já está bem avançado. Mas na próxima eu vou trazer uma canção que vai te encorajar. Uma delas, ela está aqui no canal. Uma delas está aqui. Você pode clicar aqui no canal e procurar, que fala de cura, que fala de poder de Deus. Eu quero terminar essa minha reflexão de hoje, essa pregação, declarando que o Senhor é contigo. Yevarehai Adonai Veishmerer Yair Adonai Anaveleha Veroleka Issa Adonai Anaveleha Veiar Semeneha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Inscreva-se neste canal, dê um like, ativa o sino, compartilha os conteúdos deste canal com mais pessoas e faça aqui o seu comentário. Amém.